Seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um podcast Iceberg. Eu tenho muita felicidade de estar nesse momento com vocês. Às vezes é corrido, vocês mandam isso, cadê os episódios? Quem é que tu vai trazer? Mas vocês me acompanham com as dicas lá no Instagram, lá no TikTok, né, também. Então, assim, aos poucos eu vou trazendo e vocês sabem que senta na mesa do Iceberg quem realmente construiu essa história para estar aqui. Por quê? Porque política se faz com verdade, com pessoas que estão na prática do dia a dia e que trabalharam para ocupar esse espaço. Mas isso todas trabalharam porque o voto aparece na urna? Não, tem umas que não. Vocês sabem que eu mostro todo o bastidor. E hoje eu tenho a felicidade de receber aqui, eu estou muito feliz, muito animada, porque eu gosto de trazer quem faz política de verdade. E aí hoje eu vou receber a presidente da Câmara de Sapucaia do Sul, Veridiana Pacheco. E a Veri, gente, ela é uma pessoa... Eu achei que era para mim o não lá do... Deu certo, gurizada? E aí a Veri, gente, não precisa cortar depois, tá tudo certo, não se preocupe. E a Veri é uma pessoa que eu conheci ela como vereadora, e ela disse, eu já era assessora. Daí eu fui estudar história, daí veio vindo. Daí o Juninho me falou, tem que conhecer a história, porque ela é muito parecida com o que tu fala, de correr atrás, e tudo que tu fala ela já fez. Não sei o que. Eu falei, então vamos conhecer. É um prazer te receber aqui. E hoje eu quero que o meu público do Brasil inteiro te conheça, para conhecer essa máquina que é essa mulher trabalhando na política e acreditando nas pessoas. Seja muito bem-vinda. Então, Isis, para mim é uma honra também poder conhecer vocês todos de perto, porque é uma equipe, né? É uma família, equipe. Pelo que assim. Eu tenho conhecido sobre vocês. E que o protagonismo também vem de você, uma mulher incrível, né? E quando se trata de mulher, a gente sabe do que a gente abre mão, do que a gente faz, para que realmente dê certo e a gente já vê o sucesso muito visível. Né? O teu sucesso e o sucesso, inclusive, do próprio programa e do teu trabalho. Então, é uma honra estar aqui. Show de bola. Gente, eu vou começar com a Veri. Eu disse assim, Veri, vai ser bem de boa. Você sabe que eu gosto que contem a verdade, né? E a Veri, ela foi assessora, gente. Então, ela conhece todo o bastidor da política. Na realidade, ela disse isso, contar a história. Eu falei, é isso. Porque com a história, as pessoas vão se comunicar com a gente, vão se conectar, elas vão entender, elas vão pensar, mas eu também já fiz isso, né? Quem sabe eu tô nessa fase que a Veri estava, eu tô nessa fase aqui, eu já passei, ou eu já vivi isso. Então, conta para nós um pouquinho quem é a Veri, da família, né? Toda a tua história, porque eu quero que o pessoal te conheça primeiro a Veridiana. E depois eu quero, aí assim, a vereadora e agora a presidente, que também é um marco, viu? Vocês sabem quanto que eu falo assim, olha, para sentar na mesa da presidência, tu tem que saber negociar para sentar lá. Sim, então vamos lá. Então, é uma honra poder falar um pouquinho da Veri, né? Diariamente a gente tá ali sempre com a necessidade de atuar, porque a política ela acaba se tornando, e hoje é a minha profissão. Eu sei que tem muita gente que diz, a política não é profissão. Mas sim, eu preciso estudar, eu preciso buscar conhecimento. Então, para mim, hoje, os políticos precisam ser gestores. Para poder administrar uma cidade, mesmo só legislar, tem que aprender de administração. Então, para mim, hoje, eu vivo a minha profissão diariamente, né? Mas tem a Veri por trás, tem uma história onde, olhando assim, era muito improvável de eu chegar onde eu cheguei, porque eu nasci em Alegrete, depois, posteriormente, já vim morar em Sapucaia do Sul, que é a cidade no qual hoje sou vereadora, já com 7 anos em diante ali, mas sempre fui uma menina, por ter vindo de um lar disfuncional, né? A gente pode dizer que, infelizmente, hoje é a realidade de muitos. Cada vez mais a gente vê as famílias se desfazendo. Então, os meus pais se divorciaram quando eu era muito novinha, com 5 anos. Então, esse divórcio deles refletiu de uma maneira emocional em mim, enquanto criança, que eu não desenvolvi, sabe, Isis? Eu tinha muita vergonha dentro da escola. Eu era a única que não falava muito. Eu não estava dentro dos grupos principais da sala de aula. Sabe aqueles grupinhos formados, né? Eu nunca conseguia me encaixar. Eu sempre tinha vergonha. Então, olhando para aquela Veri de 7, 12 anos ali, eu nunca ia ser uma vereadora, porque a vereadora precisa falar, precisa desenvolver o assunto, precisa, né, tá à frente ali, tomar a frente, como tu mesmo disseste, negociar muita coisa ali. Então,
A minha infância foi bem difícil. Depois passamos em família algumas necessidades ali, mas partindo dos 9 ali em diante, meu pai casou novamente, né? E aí eu conheci um anjo da minha vida que foi a pastora Ruth. Hoje Deus já a levou, né? E ali ela me ensinou sobre a vida, me ensinou sobre a fé, me conectou com Deus. E a partir dali eu consegui entender que independente da onde eu saí, da minha história de vida inicial, eu poderia reescrever ela, né? E aí a igreja me treinou isso. Que legal. A igreja me treinou e eu falo isso assim, não de forma religiosa, mas como ela era pastora, né, junto com meu pai, a gente que atuava em todos os cantos, desde ser a recepcionista da igreja, daí ali onde eu desenvolvi a vergonha, né? Parei de ter vergonha, tinha que cumprimentar, levar as pessoas para os assentos, né? A gente tinha que organizar a limpeza da igreja, a gente tinha que organizar os mutirões no bairro. Então, eu fui líder do grupo de criança, fui líder do grupo de jovens, e ali eu fui despertando aquela Veri emocionalmente ferida, né? Por uma série de questões, assim, do divórcio dos meus pais. E eu fui sendo curada, tratada e aprendendo a ser líder ali dentro. Que bacana, para vocês verem quando eu falo que cada um constrói a sua história até chegar no espaço que está hoje, da sua forma que tem na época, né? Da condição que tem. Então, olha que interessante, a gente já teve inúmeros relatos de como foi galgar esse espaço para estar, alguns no movimento político, alguns com a família política. Olha que diferente a história da Veri. Olha, eu fui construindo essa persona líder, essa imagem de liderança na igreja. E eu aposto que foi muito naturalmente, porque como estava envolto com a família, não era uma cobrança. Não, inclusive a nossa igreja, da época em si, nossa, a minha mãe pregava que política era de Satanás. Eu cresci Imagina. com essa crença limitante. Não se envolve, minha filha. Se tem um lugar que Deus não te quer, é na política. Então, imagina, olha como o mundo dá só, voltas. Né? E eu, ok, mãe, vamos ficar longe dessa gente, né? Não se misturar, assim, aquela coisa. Oramos por eles, mas não vamos se misturar com essa gente, né? Mas Isis, ali, Deus, eu entendi ali. Nesse crescimento dos 9 até os meus 18, com 16 eu comecei a trabalhar, que passei fome, com 5 anos fui abusada dentro do seio familiar, e aquilo criou um trauma muito grande na minha vida. Eu só contei para os meus pais a partir dos 33 anos de idade. Imagina. Então, esses traumas todos faziam com que eu me criasse essa menina introvertida. Eu não conseguia me achar dentro do mundo. E ali, nesse caminhar do desenvolvimento, liderando jovem, adolescente, sendo jovem, liderando jovem, sendo adolescente, liderando adolescente, criança. E eu fui entendendo um amor tão grande de Deus por mim, a ponto de eu entender que Ele só precisava que eu permitisse que Ele me curasse. Porque aonde Ele quisesse que eu estivesse, Ele só queria que o meu coração estivesse disposto. E aí eu só dependo dEle hoje. Perfeito. Hoje, eu entendo que existe uma articulação política, eu entendo que... Mas aonde Deus tem para me levar, Ele vai me levar se eu tiver um coração disposto e cumprir princípios e valores. Sim, porque as palavras até convencem, eu sempre falo, né? Mas são os exemplos que arrastam. Exato. Então... Qual que foi a minha primeira experiência, assim, de vida em entender isso? Então, como eu te disse, quando a gente abriu a nossa igreja, era num bairro muito pobre. E a gente sempre dividiu muita coisa da nossa casa com esses adolescentes do bairro lá de Sapucaia. Então, o meu quarto nunca foi só meu. Eu não tinha quarto, o meu guarda-roupa era uma sapateira daquelas antigas que abria, né? Não sei se você lembra aquelas... Sim, que puxa assim, daí faz assim. Exato, assim, mas é bem simplesinha, esse era o meu guarda-roupa. A minha cama era um colchão, porque estava sempre montoeira de gurias que dormiam com a gente, às vezes. Não posso dizer até que era moradora de rua, mas às vezes os pais não queriam ir em casa e a gente acolhia. Então, nada nunca foi só meu. E claro que, como qualquer adolescente jovem, eu queria ter algumas coisas minhas, né?
que fosse um quarto, eu queria ter um guarda-roupa, eu queria ter uma cama, embora a gente entender que dá importância de ajudar o próximo. E aí eu comecei a trabalhar com 16 anos, e esse primeiro emprego que eu consegui foi baseado num propósito que eu fiz com Deus. Eu falei, Deus, se eu conseguir esse estágio, porque eu não tinha experiência nenhuma, Sim. eu nunca tinha feito curso de informática e eu estava naquela fila enorme de entrevista. E tinha 15 meninas na minha frente, todo mundo com curso de informática. E era numa empresa grande aqui de Porto Alegre. Eu nunca tinha trabalhado fora, eu só tinha uma boa dicção. E eu orando na fila, eu disse assim, Senhor, eu preciso desse emprego, eu quero comprar um quarto para mim. Eu só dizia isso, eu quero um quarto para mim. E eu quero poder ajudar as pessoas. E o salário era R$150. Imagina. Mas era o salário. Era o salário com 16 anos. Então, eu fiz o meu propósito e coisa e tal. E eu fui a última a ser entrevistada. E a menina que me entrevistou, a mulher, disse assim... Pediu para perguntar se eu tinha habilidade com informática, eu fui muito sempre verdade para ela. Disse assim, olha, fiz informática 3 meses, minha família não teve condições de pagar o resto, parei, eu não tenho certificado, mas eu tô aqui para aprender. Isso. Se vocês me ensinar, o que eu depender de mim, a empresa vai voar, disse para ela assim. E ali eu ganhei o meu primeiro emprego, só que eu não consegui comprar o quarto. Não consegui comprar o quarto. Porque daí eu já tinha feito um propósito de os 3 primeiros salários eu daria para ajudar as pessoas. Sim. E aí eu queria muito quarto. E aí um dia eu estava atendendo um senhor muito, muito querido, ele ia direto na empresa e aí ele ia viajar. E um dia ele perguntou para mim assim... Olha só, minha filha, eu tô indo viajar, não vou voltar aqui tão cedo. E a minha filha é muito parecida contigo. Uma guria guerreira, coisa e tal. Ele ficava, às vezes, à tarde toda, a gente conversava muito. E eu queria te dar um presente. O que é que tu gostaria? Eu falei, não, Deus o livre, eu não quero nada. Ainda porque é empresa, né? E aí eu falei para ele, fui contando algumas coisas e passou. Passou uma semana, me disseram assim, teve aquele senhor que deixou um envelope para ti dentro da agenda lá, eu não sei se é um agradecimento, alguma coisa assim. Para resumir, eu abri o envelope, dava para comprar 3 quartos. Né? Deus é poderoso. Muito. Ali começou a minha autoconfiança. Aquilo tudo que foi roubado lá na minha infância, eu falei, nossa, eu tenho um pai que cuida de mim. Eu só preciso ir. E ali, eu me lembro que eu comprei o quarto, paguei o curso que eu queria na época. E ainda ajudei outras questões em casa. E a partir dali, Deus foi construindo a minha confiança e a minha identidade de filha. Então, é mais ou menos essa linha que eu vivo até hoje. Isis. Nunca mais parou, né? Nunca mais. Nem vai parar. Eu confio em Deus, respeito pessoas. Isso aí. E aceito o propósito que Ele tem na minha vida. O que a Veri está trazendo aqui para vocês é o seguinte, aquilo que eu acho que eu falo muito isso na aula de oratória, quando a gente está conversando, que eu falo, 55%, gente, da oratória, ela é corporal, né? 32% a 38%, ela é a entonação, a dicção, né? Tu estás naquele espaço. E só 7% é as palavras. Então, muitas vezes, quando vem na aula de oratória, por que eu quero trazer isso para vocês? Porque é essa construção que a Veri fez de uma maneira diferente. Por quê? Porque quando vocês vêm para mim, eu esqueço, eu não consigo, eu fico nervosa. Tá, não tem nenhum problema no teu conhecimento. Tem aqui dentro uma criança lá atrás que teve algum problema, que ela era envergonhada, mas é queridinha, tira nota boa, e aí ela foi guardando todas essas informações das pessoas afirmando para ela que ela era... É muito boa aluna, bem quietinha. Então, eu tenho que ser bem quietinha, que eu sou boa aluna e isso vai ficando. Então, muitas vezes, vem para mim, viu? E aí, autoconfiança, vamos lá, fala aqui, vamos ver. Aí a pessoa se solta, fala, mas é outra pessoa, isso, claro. Porque aqui não tem ninguém julgando, eu não estou julgando o teu conhecimento. E aí, nesses espaços, perfis como o teu, como o meu, a gente vai buscando onde é que a gente se encaixa melhor. Porque quando eu era guria, Veri, guriazinha, ninguém dizia que eu era boa em nada. Porque eu era boa de oratória, de convencimento. Mais boa mesmo era quem tirava nota 10. Aí eles tiravam 7, né? Aquela mediana, o necessário para passar. Eu fazia aqueles cursos para ver o que é que eu tinha lá, qual profissão que ia ter. Uma vez deu animadora de torcida. Eu pensei, meu Deus!
Animadora de torcida só Não um deixa de pouquinho. ser hoje, Isis. Hoje tu é uma nossa animadora de torcida do meio político. Não, quando eu chego nas campanhas que eu começo a gravar TV, vamos lá, agora todo mundo com a bandeira. Eu sou a pessoa primeira a tá lá pra fazer. Aí agora tu vai tendo esses insights. Mas assim, tudo isso vai construindo essa pessoa, essa persona e tu vai se adaptando. E a Verde tem umas histórias boas de quando ela aí depois se torna assessora, que ela fala assim, Isa, eu já passei por isso e eu quero que tu conte. Ela disse, um dia eu levei um gancho lá, que eu criei um grupo de WhatsApp. Me fala um pouquinho como que tu foi pra esse meio. E aí a Vera, ela tem, gente, uma escala muito rápida, tá? Porque assessora, chefe de gabinete, entendeu o jogo. E aí de chefe de gabinete depois vereadora. Sim. É, né? Então vamos para essa parte da assessoria, assim. Como é que tu chegou ali e o que tu foi notando? Então, para que eu pudesse entender um propósito dentro da política, primeiro eu me tornei empreendedora, empresária, né? Dentro da nossa cidade, em 2013, eu e meu esposo, a gente criou a primeira escola do Rio Grande do Sul, aonde a gente dava aula para pessoas que têm carteira de motorista, mas medo de dirigir. Eu achei isso aí sensacional quando eu li no teu... deu um boom na época, né? Falei, Alexandre, olha aqui, ela dá aula para quem já tirou a carteira, porque a pessoa não tem confiança. Isso aqui é... Quantas pessoas a gente conhece? Mas por que, Isis? Por que deu muito certo? Porque eu dirigia moto sem carteira. Então, por isso que eu digo que a pessoa tem solução. Aí, quando um dia o agente me... E eu todo dia vinha de Sapucaia a Porto Alegre, de moto, de bis. 3 anos. No último ano, minha moto foi guinchada. O guarda disse assim, hoje eu vou te ensinar a respeitar o que é necessário, né? Eu era jovem, na época tinha 20 anos. 20 anos. E daí, hoje eu vou te ensinar, não adianta mais tu me dizer que vai fazer carteira, eu já te abordei várias vezes, nunca faz, hoje tu vai fazer. Levou tudo, e mais as multas. Mas foi a melhor coisa da minha vida. Aí eu fui me habilitar, tirei carteira, mas eu criei um pânico de carro. Eu não conseguia dirigir carro depois da carteira. Aí eu tive um medo grande, consegui o profissional para me ajudar. Ele me ajudou a vencer o medo de dirigir. Claro que hoje é meu marido, né? Que legal. Foi além ainda da conta, né? Ele entendeu todo o propósito. Entendeu todo o propósito. Somos casados, vai fazer 18 anos já. Um beijo, Cássio, meu excelentíssimo, eterno instrutor. Mas ele não era instrutor, ele era um profissional já da área do trânsito. Que legal. E aí, depois disso, eu me tornei instrutora. E aí, eu dava as aulas nas autoescolas e chegava depois aos clientes. Tu não me dá aulas sábado, domingo? Eu passei, mas não consigo. Aí, ali, opa, aqui tem um nicho. Vem empreendedora. Então, abri a minha empresa e quando eu abri a minha empresa foi que eu comecei a morar mais na minha cidade, porque eu quis abrir lá. E lá eu comecei a ver os problemas da política pública. Para abrir um alvará, né? Daí eu falei, opa, isso aqui tá precisando de uma mulher... Que organiza. Não, isso aqui precisa de alguém que administre. Com toda 3 anos de experiência de aula de habilitados da minha empresa, criando do zero, fazendo dar certo. E deu certo muito rápido. A gente começou com um carro em 6 meses. Tive que botar 3 carros. Que legal. Sabe? Depois abri filial em Novo Hamburgo. Atendia muito aqui em Porto Alegre. Então, deu muito certo. E aí, a política começou a despertar a minha raiva. Eu dizia para minha mãe, realmente, política é de Satanás, só tem gente lá que não organiza. Né? Minha mãe dava risada. E ali começou o processo de Deus na minha vida, né? E aí eu pensei, eu preciso ir para esse meio, mas não queria. Porque a política, ela sempre norteou a minha família na volta. Meu tio já tinha sido vereador em Porto Alegre, já tinha tido experiências de apoiar pessoas em Sapucaia, mas aí cada experiência que eu tinha dizia que eu não queria mesmo. Mas ao ver a necessidade de alguém administrar a cidade, fez com que daqui a pouco eu estava inserida ali. Eu não vou contar muitos detalhes, mas tudo tem a ver com um propósito de Deus, e eu orei, pedi sinais. Quando eu vi, estava lá concorrendo em 2016, com todos os sinais de Deus, ok. Só que eu não ganhei. Mas eu como não assim, ganhei as Deus? eleições. Tu me deu o sinal, né? No dia da eleição de 2016, eu fui a mais votada do meu partido. Eu não tive experiência nenhuma em 3 meses de campanha. Eu peguei tudo que eu tinha de gestão e fui para a rua.
que eu dizia para as pessoas? Na primeiro contato, eu tinha até vergonha de dizer que eu estava concorrendo, porque eu tinha vergonha da política. Aham. E aí eu fui orar. Eu não posso te dizer que é outro método que eu usei, porque não foi isso. Foi assim. A estratégia dela foi oração. Foi orar. Senhor, como é que eu vou chegar e vou pedir voto se eu tenho vergonha da política? Sim. Aonde que eu acho uma estratégia, daí Deus falou claramente no meu coração, fala essa verdade para as pessoas. Olha, eu não acredito mais. Isso. Quem está concorrendo também não acredita, tô indo eu com a minha experiência de gestora para lá. E aí fiz 516 votos, foi a mais votada, só que no dia da eleição eu tinha uma equipe que ainda fiz umas camisetinhas que eu tinha que me destacar. Sempre o que eu Sim. penso assim, eu tenho que me destacar. A Vera é do marketing, depois ela vai falar as coisas do mandato dela, eu vou falar as coisas que ela faz aqui. Destacar, tem que botar uma camisa rosa em todo mundo. Quando tiver um rosa, tem que saber que é da equipe da Vera ou achar que é da minha equipe. Gente, a Vera trabalha PNL, tá? Na cabeça das pessoas. Ela trabalha, ela Eu nem reafirma sabia o que eu nome trabalhava, dela. mas- É PNL que ela faz, reafirmando. Então, eu pensei assim, como eu sou pouco, eu tenho que pegar uma cor que colhe e as pessoas acham que eu tô em tudo quanto é lugar. Daí eu criei a camiseta rosa, equipe de fé. Estávamos nós na rua, perdemos. No dia das eleições, a equipe chegou pra mim e disse assim, porque todo mundo tava ali, cada um de uma religião, eu não sou religiosa. Vem quem tem que vir, Isso. fé quem tem que ter fé, e é isso, vamos Vou lá. falar o que a pastora falou. Tá, mas tu quer ganhar uma campanha ou tu quer montar uma igreja? É, exatamente. Até porque se eu quero ser eu não quero ser exemplo, eu quero ser o testemunho daquilo que eu quero melhorar. Uma pessoa que ela é eleita para todas as religiões. Né? E Perfeito. aí isso é desafiador também. Difícil de escutar isso hoje em dia, viu? Porque tem nichos, né, na política, Sim. né, nichos de igreja, então é bem difícil de escutar isso. E aí, nessa questão que eu trouxe da pastora, porque, mas é que se eu contratar o fulano, ele não é alinhado comigo. Tá, mas tu quer uma empresa ou tu quer uma igreja? Exatamente. Aí, eu digo isso pra política, tu quer se eleger ou tu quer uma igreja? E aí Deus dá as estratégias. Uma coisa é, tu não pode ferir teus princípios e valores. Tu não pode mudar. Tu tem que chegar no ambiente e tu mudar o ambiente. Inclusive, lá dentro das pessoas que me apoiam, tem gente de todas as religiões e sem religião. Né? Perfeito. Até para poder ver a Vera que tem por trás ali. Quem sabe o contagio, né? Quem sabe, né? Então, aí terminou, eu tinha feito um jantar de agradecimento para eles, mesmo se eu ganhasse ou não. E aí terminou, a Vera não chegou, nem o prefeito que eu apoiei chegou. E aí um dos meus apoiadores disse assim, vem cá, tu não me disse que era um projeto de Deus? Tu entrar na política, eu quero te avisar que tu perdeu, não tem como tu entrar na política. Tu perdeu, o prefeito que nós apoiamos perdeu. Cadê esse Aquilo projeto? me chocou, Isis, assim. Pra mim, terminou, tá voltando pra empresa no outro dia. Eu falei, quem sabe o projeto era só eu entender isso aqui nos bastidores, uma eleição nos bastidores, e deu. Mas quando a frase veio, aquilo me chocou. E eu falei, Deus, o senhor me disse que eu ia entrar pra ajudar a mudar a minha cidade, coisa e tal. Eu fui pro banheiro, ajoelhei na frente do vaso e disse assim, Senhor, eu tô com vergonha. Eu acho que eu me equivoquei. Houve um equívoco. Ok, Houve um equívoco nisso aqui. Eu acho que eu não me acertei. Peguei as palavras de Josué tudo invertida lá. Vai que eu tô contigo. Mais ou menos isso. Comecei a chorar na frente do vaso onde eu tava, até nem tava na minha casa. E daí eu falei, tá, Senhor, mas se ainda tem alguma coisa nesse projeto, né? Tu tinha uma coisa no coração, né? Porque tu tava dizendo pra Deus, tu não me entregou. Mas se tem uma coisinha ainda pra mim, porque tava no coração. Era porque teu. Foi muito real aquilo que eu vivi. Sabe, as palavras que Deus me deu, não me gerou dúvida. Ele disse assim, eu vou prover pra ti. Eu não tenho dinheiro, Senhor, mas não preciso de dinheiro. Eu vou fazer brotar o que tem que brotar. As ações, né? Vai aparecendo, sabe? né? Vai dar tudo certo. Daí quem tem essas experiências, sabe como é que é? Talvez quem tá assistindo, são duas loucas conversando, sem fundamento da política, que a Isis falou que ela ia contar a história dela. Gente, pra quem tem esse alinhamento espiritual, e eu tenho muito isso, que eu falo assim, vamos caminhar, porque se Deus deu o caminho, Deus vai dar água. Vai dar. E aí, vocês pensam que é loucura? Não é, porque entre a ideia e a ação, tá aqui no meio, tá a fé, tá o pensamento, tá a estratégia, e tu vai fazendo, tu só não pode parar. Exatamente. E aí, nessa oração, eu levantei, enxuguei as lágrimas e voltei. Pessoal, eu não tenho uma resposta para dar. Mas eu tenho um jantar que eu já paguei para vocês. Eu quero que todo mundo vá para lá. Vamos para lá, vamos comer. Já tava Luísa tudo com a camiseta rosinha. Vamos comer e amanhã a gente vê o que faz, né? Realmente posso ter me equivocado, mas Deus sabe
de tudo isso aí. E fomos pra janta que eu fiz pra eles. E todo mundo com aquelas camisetas rosinha. Passando no jantar lá na parte de fora da rua, tinha uma vereadora que se elegeu pela nossa coligação. E eu sabia que ela tinha se elegido, porque, tipo assim, eu não me elegi, cuidei o prefeito que eu apoiei, não se elegeu, me fui pra janta. E aí, essa vereadora, que era coligada com o meu partido, ganhou, em tese. E eles passaram na rua pelo meu jantar e viram meu pessoal de camiseta rosinha lá. E aí eles tiveram uma ideia, vamos entrar para dizer, né, que nós ganhamos e dizer eles que... E vamos convidar essa guria para trabalhar com a gente. Imagina. Eles contando para mim isso, né? E aí eles entraram, ele estava um pouco triste porque ele era candidato a vice na época, que foi o que tinha perdido, mas ela chegou, eu nem conhecia muito bem ela, ela disse, oi, Veridiana, tudo bem? Tudo bem? Eu ganhei! Ela dizia assim, não, como se fosse hoje um sorriso, eu ganhei, eu olhei pra ela assim, tipo, será que ela veio debochar de mim? Sim, porque não tô entendendo. Não tô entendendo, nunca conversamos muito, né? Deu, ai, parabéns, que bom. Bah, que bom que pelo menos alguém do nosso grupo ganhou, né? Eu falei assim pra ela e tudo mais. Mas que bom, o que eu posso fazer por vocês, né? Querem comer, fiquem à vontade. Não, eu disse pro meu marido, não vou falar nomes porque, Sim, enfim, claro. né? Eu disse pro meu marido que teve um dia que tu teve uma atitude numa reunião, que eu botei uma pessoa no lugar dele lá no meio da reunião, e eu disse, gostei dessa guria, se eu ganhar, eu quero ela comigo. Tu vê. E quando eu passei aqui, meu marido disse que era tu aqui, e eu quero te dizer hoje que se tu quiser, eu não quero a política para sempre na minha vida. Eu ganhei porque meu marido quis que eu entrasse, gosto, acredito, mas não é o que eu quero para sempre. Então, quem sabe tu vem ser minha assessora. E se tu gostar, daqui a pouco continua. Eu olhei pra cara dela, assim, o que será que essa gente quer, né? Pensei que não conhecia eles muito bem. Falei, olhei, peguei, o que eu... Na hora, o Espírito Santo disse assim, firma o ok aqui na frente de todo mundo. Você, mãe, eles vão acordar, não vão nem lembrar dessa proposta, né? Sim. Eu olhei pra ela e perguntei, por acaso, se eu te conseguir um microfone, tu fala isso pra minha equipe? Porque na hora eu lembrei da janela. O cidadão fechou a porta. Não votou como deveria. Mas Deus tem um projeto dele. Ali era uma janela que Deus estava abrindo. Até de experiência, porque eu acho que se eu fosse vereadora direto, eu não ia ser a vereadora que eu fui em 2021. A experiência de assessoria me deixou muito melhor. Então, ali ela anunciou, pegou o microfone, gente, eu ganhei, mas daí eu não sei se eu quero prosseguir depois, mas eu vejo nessa guria aqui, eu acredito que ela vai ser uma boa política, quem sabe depois ela continua, mas hoje eu estou oferecendo para ela a minha assessoria aqui, para ser uma das minhas assessoras. Que legal. E ali comecei a ser assessora dessa vereadora eleita. Com muita vontade. Com muita vontade. Cheguei e Muita. mostrei pra ela... No início, como eu não a conhecia, demorou um pouco o relacionamento, né? Claro. Mas aí ela já tinha a equipe dela, quem fez, inclusive, campanha para ela. Então, eu cheguei e sentava até no banquinho ali de atendimento ao cidadão, porque eu não era incluída dentro da equipe. Sim. Até eles me aceitarem de um tempo, né? Então, o que eu fazia nos 3 primeiros meses ali? Que nem eu sabia o que eu estava fazendo ali, né? Porque ela tinha já o ritmo de trabalho dela. Eu limpava a câmara, eu fazia café, eu limpava o corredor, né? E aí, um dia... Eu pensei, meu Deus, só isso aqui não dá, né? Entre outras coisas que aconteceram, eu cheguei para ela, para vereadora, vereadora, olha só, se é para mim vir, tipo assim, eu não tô entendendo o que eu tô fazendo aqui, eu acho que eu tô até atrapalhando vocês. Quem sabe tu me tira, porque eu volto para minha empresa. Ou, né, me tira que é melhor e coisa e tal. Daí ela olhou para mim, mas por que tu quer sair do você? Porque eu vou ser sincera com a senhora. Eu não vejo um planejamento. Eu entrei assim, eu pensei que quando eu ser vereadora, eu tenho todo um planejamento. Eu, tipo assim, em 3 meses eu quero estar atingindo isso, 6 meses isso. Uma gestora. E ela olhou para mim, tá, então faz o teu planejamento e me apresenta. Pronto, fiz meu planejamento. 3 meses depois, ele já estava me tornando chefe de gabinete dela. E tudo que eu aplicaria para mim, eu dei para ela. Perfeito. Desde gabinete já de rua, lá a nossa câmera não passava transmissão ao vivo, eu comecei a gravar ela no Facebook e passar ao vivo no telefone dela. Não, esse povo tem que saber o que a gente faz aqui dentro. Porque a primeira coisa que eu penso como um cidadão é que ninguém trabalha. Então, nós vamos mostrar o seu trabalho. Nós vamos gravar vídeo, nós vamos pra rua, nós vamos fazer ao vivo.
E ali começou a despertar, inclusive, na Câmara, para ser passado ao vivo as sessões plenárias. Os outros vereadores começaram a gravar, a prestar. Não tinha nem rede social de ninguém, já começaram a ter. Já E ali foi eu uma comecei faísca. a conquistar inimigos, né? Porque daí eu planejava, e aí onde eu tive as advertências, porque eu cheguei lá, As como é que advertências eu. da Vera são ótimas. Tipo Aí eu tinha assim, advertência, né? mas a terceira eu ia ser pra rua, porque assim, ó, eu cheguei lá com fome de trabalhar. Aí óbvio que eu atropelei muitas pessoas, né? Sim. Óbvio. Porque não A é, minha não é nem ansiedade, não é consciente, né? não era Tu tá fazendo consciente. pelo resultado, planejamento que tu fez, e tem um cara do lado parado. Eu vou empurrar, porque tá me atrapalhando. Sim, tipo assim, por exemplo, lá na Câmara, era das 8 às 2 e eu ficava sempre até às 6. Uhum. Porque eu precisava entregar a produtividade para o mandato dela. E aí fizeram uma ordem interna que ninguém podia ficar até às 6. Vou gravar um vídeo, vou denunciar isso. Como eu quero... Na minha empresa eu fico depois de fechar, como que eu não posso ficar na Câmara? Daí eu gravava vídeo e denunciava. Ótimo pra vereadora. Ótimo. Imagina um assessor denunciando que não pode trabalhar. Maravilhoso. Como eu quero trabalhar, o povo não me deixa trabalhar, isso aí, gente. E aí começou, né, todo o meu trabalho, mas daí constituí os inimigos, né? E aí eu levei uma... Nós chegamos lá, eu queria entender como é que era o funcionamento da Câmara. Alguém pode me explicar? O que que dá, o que que não dá, o que que a minha vereadora pode fazer? Eu tenho que ler para ajudar ela? E ela mesmo, né? Não, aqui cada um faz o que tem que fazer. Mas como? Sabe como tu é acostumado com organização, com gestão, com pop, né? Eu preciso disso. E aí eu criei o grupo. Ela criou um grupo Criei no um grupo Whats, com todos os pioneira. chefes de gabinete. Me tornei chefe de gabinete, quero a experiência dos outros chefes de gabinete. Achando que se todo mundo era comunicar. teu amiguinho, né? Sim. De sangue doce. Bem assim, bem inocente, né? Aí criei, botei todo mundo lá, gravei, gente, olha só, nós somos tudo marinheiro de primeira viagem aqui, quem sabe a experiência de vocês podem nos ajudar os outros colegas que chegaram agora. Eu imagino um experiente lendo. Vai se Eu quero matar ferrar, essa guria aqui. guriazinha. Quem tu Vai acha que tu é da Vila do Pan? Mas tu acha que nós vamos te ensinar? Vai Nós tu se sofremos. virar. Nós sofremos aqui para aprender. Nós vamos te ensinar. Gente, Exatamente. isso é o bastidor de dentro de um mandato, de dentro de um gabinete. Sim. É cada um Botava por si, fogo Deus no por todo parquinho. mundo. A vereadora tinha que me salvar. Teve uma vez que começou uma bateção de boca lá na sessão plenária. Esse foi minha segunda advertência. Uma bateção de boca e começaram... Ela era uma vereadora muito tranquila, sabe? E começava a bater boca lá e aí ela foi se manifestar e todo mundo começou a brigar com ela. Aí me levantei no meio da sessão. Assim, quem são, assim, só para resumir, né? Quem vocês acham que são? Eu não fico nem até o final da sessão plenária. Ai, senhor. Tive que me retratar depois. Óbvio, né? Gente, tem uma coisa A minha assim... vereadora disse, ou tu se retrata, ou eu descobri uma coisa a ver. E não é eu que te contrato, é a Câmara, eles vão te botar pra rua. Isso é uma coisa, né, da assessoria, porque a Veri, ela queria entregar resultado, então ela trabalhava e ela se envolvia emocionalmente. Eu sempre falo sobre isso, se envolver emocionalmente, por quê? Porque tem uma hierarquia. Eu sempre falo, o assessor não discute com o vereador, em nenhuma hipótese. Eu volto para quem é meu chefe e digo que eu não tô gostando, e o cara vai lá resolver. Isso eu vejo muito na Câmara, lá, principalmente lá em Porto Alegre, que tem uma bateção de boca da assessoria, que eu penso assim, na minha cabeça isso não passa. Mas, no caso, a Veri, quando ela faz, aí eu falo isso porque vocês estão vendo que essa pessoa não faz, ela não fazia da maldade, agora ela é vereadora, vocês estão vendo que é verdade. Agora eu entendo que ela atropelava eles. Ela atropelava porque era injusto com essa mulher que tá aqui, que entendeu? A minha vereadora que tá aqui. Por que estão brigando com ela? Santa, a minha coitadinha que não, tô dizendo que ela não era, mas, entendeu? Ela tomava essa dor porque, gente... É difícil hoje tu encontrar assessor que enxerga o mandato também como seu mandato. Ali, e eu consegui respeitar muito bem. Eu entendi que era ela, a vez dela, e eu criei um senso de maternidade por ela. Ela me deu, ela abriu a janela para mim. Eu preciso ser grata a essa mulher. Eu tenho que tornar ela a vereadora de referência nessa cidade, porque ela um dia vai ser prefeita. Eu me entreguei ali emocionalmente para ela. E deu muito certo isso, porque ela confiava em mim. A gente
4 anos, assim, nos melhores da minha vida dentro da política, porque eu aprendi muito com ela. Ela era uma advogada, ela é ainda. Então, hoje eu sou quase uma advogada sem canudo. O que eu aprendi com essa mulher do lado, ver e documenta tudo. Uhum. Tu quer? Vamos... Na época, a prefeitura não tinha o prazo de protocolo. A gente fez a prefeitura ter prazo de protocolo. Imagina. Porque, primeiro... E outra, a gente não atropelava as coisas. Que ela me ensinava. E até hoje eu trago isso. Para nós chegar a fazer um vídeo para denunciar algo, porque o vídeo era algo final. Uhum. A gente tentava o protocolo, deu 30 dias. Daí, esse era o nosso tempo. Se não te responderem, cidadão, em 30 dias, tu nos avisa que a vereadora vai falar com o secretário ou o prefeito. Perfeito. Não conseguindo, aí a gente faz um vídeo que ninguém quis atender. Elas criaram um processo dentro, até para não ficar muito cansativo, porque daí todo mundo começa a denunciar, a gente sabe como é que é o município, Sim. tem o contato de todo mundo. Então, tu faz a primeira ação, depois disso a gente vai te ajudar a resolver, se dentro desse prazo, então, colocar. Gente, isso é inteligentíssimo. Principalmente para quem tem muita demanda de denúncia. Para quem é oposição, mais ainda. Ó, Sim. vamos pegando os insights que a Ver tá trazendo pro Eu já mandato tô de dando vocês. coisa para vocês, assim, que... Isso aí é insight. Ó, prestem atenção. Para quem tem um gabinete com muita denúncia, principalmente quem é oposição, coloquem mini processos dentro para facilitar vocês, senão vocês têm um desgaste também. Até para dar uma legalidade. E tem um porque desgaste com o vereador, executivo ele tem demais. que ir atrás daquilo que tu não foi atendido. Isso. Como que eu vou provar que tu não foi atendido se nenhum protocolo tu fez? Perfeito. Né? Gente, inteligentíssimo, viu? Pegaram, ó, já aprenderam mais uma coisinha aqui. Primeiro, né, a primeira coisa que a Vera ensinou é o seguinte, fé. Fé. E não discute com Deus depois, porque ele vai escancarar a janela aí para vocês. Sim. O segundo é isso, mini processos enxergam e tem uma maneira que a Vera está dizendo, se proteger com isso, né? Legal. Documentar Legal. é importante, porque hoje, nesse Diz que me diz, que na fake news, o papel aceita tudo, eu sempre falo, né? Então, tá ali. E outra coisa que fica dentro da cabeça da gente, tá? Quando a gente assina documento, a gente sabe que aquilo foi registrado, a gente repensa na próxima ação. Porque eu estou amarrada aqui. Quando eu assinei as 2 advertências, eu penso que Deus pensou também. Vou ter que mandar uma equipe para essa guria, ela não vai sobreviver. Ela é muito arteira, né? Sim. Daí ali entrou uma equipe que foi a Márcia. A Márcia, a Danessa, né? Porque nós não tínhamos... Se a gente procurasse uma empresa como a tua, uma Isis, não existia na época. É verdade. Em 2017, não existia. Porque não tinha ninguém para nos dar um método, né? Eu tive que criar muita coisa do zero e aí as minhas emoções não estavam treinadas. E já estava entrando o advento da internet também, né? Exato, estava ali naquele impasse. Eu fiz um vídeo meu do cemitério que viralizou na época, 10 mil visualização rápido. Imagina. Daí eu tenho isso aqui, eu tenho muita responsabilidade. Como é que nós vamos melhorar isso aqui para mim não pôr nem a vereadora em apuros, né? Então, na época, como nós não tínhamos a Isis, Deus me mandou uma equipe que, inclusive, o pastor que eu congregava, ele era um pastor formado em psicologia. Maravilhoso pro marketing. Nossa, eu conversei uma tarde com ele e depois as ações que ele me deu em conjunto com a equipe que me acolheu, que foi as Mulheres com uma Missão. Ele disse assim pra mim, tá tudo certo. Deus te escolheu porque tu tem um coração, tu tem um entendimento, só tu não é a vereadora ainda. Ele era um pastor, ele não entendia de política e ele me disse isso. Tu tá querendo exercer um papel que tu só tem que organizar pra ela, a capa é dela. E como é difícil, muitas vezes, os assessores entenderem isso. Como é difícil, como eu vejo isso nos municípios e nas câmaras. Quando eu tenho, eu quero ser, tá tudo bem. Todo mundo pode ser. Todo mundo, eu sempre falo. Tem um processo que tem que saber respeitar, tem um processo que tu tem que entender, independente da assessoria. Eu conheço prefeito que foi assessor de deputado, se preparou, esperou o espaço na hora certa para ser vereador, para ser prefeito depois. E eu estava falando para ver, ele disse assim, eu não era assim naquele tempo que eu era vereador, eu não era assim como eu sou prefeito hoje. Eu vejo, olha como é importante essa preparação, viu? Tem que saber o seu espaço. Até porque ele disse assim, até por tudo isso e por mais um pouco, ele disse assim, nem ela vai ter o poder de te segurar nos ambientes que tu precisa ficar se tu continuar botando os pés pelas mãos. Tu vai abortar a missão que Deus tem na tua vida, se tu não se alinhar emocionalmente.
Não é porque... Não tô te dizendo, assim, que tu não tem uma boa intenção. Tu tem todas as melhores intenções. Deus conhece teu coração. Só que tu tem que preparar e ela vai chutar gol. Porque ela tá dentro de um mandato que hoje a lei protege ela, inclusive, de bater boca com eles. Tu não. Aham, perfeito. Leitura perfeita. E um pastor que não conhece me deu isso. E eu falei, meu Deus, é verdade. Me perdoa, Jesus. Como é que eu faço isso aqui, Senhor? E daí Deus foi dando estratégia. A gente foi alinhando o procedimento, mas muito que eu tenho hoje veio com um feeling empresarial. Para mim, a política, hoje o meu mandato, desde que eu me elegi, ele é baseado em gestão. Tem que ter procedimento, tem que ter um padrão, o que a gente quer atingir, quando a gente quer atingir. E aí, quando eu fui candidata novamente em 2020, ali passei pelo processo de chefia de gabinete, de 516 votos, a gente criou o efeito manada, a gente criou o efeito... Aquilo que tu fala hoje, né? Se eu soubesse na época, como é que eu vou falar com muita gente ao mesmo tempo? Então, eu já peguei o eleitorado que eu trabalhava ali como chefia de gabinete, eu fiz lista de transmissão por nicho. Isso, perfeito. Lá na época, né? E de 516 votos, fiz 1.619. É voto, hein? Diferente. Na época, do nosso grupo, eu fui a segunda mais votada e fiquei de novo agora como a segunda mais votada atrás do Gan. O Gan foi agora o mais votado. Para quem não sabe, né, ela é colega lá do Evandro, que agora está secretário, e o Evandro foi meu cliente e foi o mais votado. Na verdade, foi o segundo mais votado, né? Porque a primeira foi... nós vamos numa leva de terceiro. Isso. Teve a primeira, que não se elegeu, porque mesmo com voto... Coeficiente eleitoral, né, que não fez. Ele foi o segundo e eu fui a terceira. E aí, eu sempre falo no Evandro que o Evandro dá a missão para ele faz. Ele tem o mesmo perfil. Eu falo assim, ele é corredor. Onde é que ele tá? Como é que ele tá? Onde é que ele tá? Como é que ele tá? Aquele dia que eu tô nisso aqui. Aquele dia ele falou assim, viu, hoje eu falei que eu vou parar às 17, porque ele é pai, né, recentemente. Ele já era pai, agora tem mais uma novinha ali. Aí ele falou, não, falei pra minha equipe que hoje eu vou parar às 17. Por quê? Porque ele é muito, assim, de circular. A mesma coisa que a Veri faz, gente, de reforçar, estar presente. Viu, se tu perguntar pro eleitor lá da ponta, e eu falo isso abertamente pra Veri, porque eu não tenho pra onde falar, porque eu falo a verdade pra vocês. Qual é o projeto dela, eles não sabem. Eles sabem quem é ela e por que ela estava ali. Então, quando a gente teve essa dor, ela estava aqui, ela está aqui toda semana assim, ela participa assim, ela representa aquele grupo de mulheres aqui. Então, o projeto não me interessa, me interessa ela. E o Evandro é a mesma coisa, tem a história do futebol, a história da família, ele está sempre no pagode, aquela com as festas dele é com pagodeira, aquela coisa toda. É o nicho dele. É o nicho dele, ele conversa com a fatia e a Vera entendeu a fatia dela. Bem né? isso. A Vera tem uma... Como é que é o nome daquela caminhonetinha lá que tu tem que vai no bar? Isso. Então, Isis, aí foi uma coisa difícil para mim. A gente estava falando nos bastidores antes. Foi difícil de eu migrar de chefe de gabinete para vereadora. Me elegi. Primeira coisa, minha CPU estava zerada. Falei, meu Deus, tudo que eu te entreguei no mandato da vereadora. O que eu vou fazer para mim agora, né? E aí, ali, Deus começou a construir do zero. No mandato dela, a gente tinha um carrinho, que era o gabinete de rua, mas estava só escrito nele. No meu, eu vendi o meu carro e eu transformei a van que eu tenho no gabinete de rua como um escritório. Então, ali, a gente vai para os bairros, a gente vai até onde o cidadão, em horários diferentes da Câmara. Porque o vereador, para ser a voz da população e entender a dor, tem que estar lá fora. É importante estar lá dentro, atender lá dentro. Eu, como hoje presidente, é o meu desafio maior, que eu preciso estar mais lá dentro. Mas o meu diferencial desde o início foi o meu gabinete de rua, que é a nossa van móvel, gabinete móvel, e a gente contagiou já muitos colegas, e isso é bacana, sabe? Eu vou pedir depois para fazerem um corte da Vera falando isso do gabinete e botar a foto aqui, tá vendo, Alexandre? Botar a foto do gabinete móvel, que eu gosto de mostrar quem sabe fazer. Sim. Porque não é sobre a estrutura, uma mega estrutura que eu vou chegar, não. A Vera, ela está presente na comunidade. Vocês estão vendo que ela está falando, ó, o problema está lá, eu preciso estar lá. Exatamente. E sempre com estratégia, né, pessoal? Hoje a minha van é a van do açaí. Tu vê. Estratégia. A açaí lema da Vere. Isso aí. Né? Então, porque isso é gestão, né, Isis? É gestão.
Como que tu quer fazer? Eu pensava, como que a minha empresa vai ser conhecida? Sendo que é um produto novo de serviço, na época da Praticar. O que eu pensei? Eu vou dar curso de graça, vou lá para a praça, vou fazer uma cor laranja, né? E aí eu fui fazendo. Cara, tu é sensacional. Eu Não, pensei, eu quanto tenho que mais ser eu te conheço, vista. eu falo isso toda vez. Quanto mais eu conheço ela, mais eu fico apaixonada por ela, porque ela faz as coisas, gente. Isso é Deus. O Deus é o maior estrategista de todos. A gente não Sim. sabe como é que vai ser e Deus está fazendo. Por quê? Porque imagina, olha a cabeça da mulher. Eu vou lá na praça, eu vou dar as aulas de graça e vou fazer uma cor laranja. O que os maiores players do marketing digital e eu, Isis, faço? Eu dou aula de graça. Eu vou ampliar. Mais gente vai me ver. O que eu pensei? A minha empresa não pode ficar à mercê de um produto só. Vou dar treinamento empresarial de direção defensiva. E lá eu vou encontrar muito esposo com a esposa que não dirige. Vou dar tudo de graça. E aí eu dava treinamento para as empresas e começou a vir muito cliente. Daí eu contava, minha empresa, o foco é aulas para habilitados. Provavelmente sua esposa, sua tia. E ali eu fui fazendo meu marketing rapidinho. A gente botou ali 3 casos na empresa. Muito rápido. E hoje na política não é diferente. Para a população, para a gente tirar essa capa do mal político, porque a gente traz uma capa de um político que não trabalha, a gente precisa prestar conta. Então, o meu mandato ele é 100% de prestação de contas. Às vezes eu chego a ser chato com a assessoria. Tu postou aquilo, mas não deu muita visualização. Mas tem que estar lá. Isso. Tem que estar lá. 2 visualizações. Por quê? Porque quando eu chegar para um cidadão que não me conhece, entra na minha rede social e lá está toda a minha prestação de contas. Criamos um site também. Está tudo lá. Por quê? Porque hoje em dia pouca gente compra jornal. Isso. Então, a rede social é o jornal de hoje. E tem uma coisa também que eu vejo que a Veri faz, que é o seguinte, ela consegue construir, né? Ela, estando presidente da Câmara hoje, mostra essa construção do diálogo. Como ela era assessora, ela entende como é o bastidor. Não é forçando, né? Não tem Para a como disputa da mesa, né? Principalmente para a mulher, eu sempre falo, mulher é assim, ó, foi bem eleita, a gente vai conversar. Foi o homem, o espaço é dele. É nítido isso acontece sempre. E aí, quando tu olha a presidente sentada lá, tu assim, essa aqui trabalhou bem feitinha essa amarração, né? Essa aqui fez, gente, porque é mais difícil mesmo. É muito mais difícil. Então, a Veri, ela sabia o bastidor. E aí, lembra que o pastor falou, não atropela? Não atropela o processo. Tu vai abortar a missão, primeiro que tu não tá pronta para estar lá. Se tu tivesse, Deus te colocava lá direto. Sabe? Na cara, assim, no estômago. E eu falei, Jesus, tá bom, vamos lá então. E não era com uma intenção, porque eu amava servir ela. E eu queria proteger ela, eu queria estar sempre um passo à frente, sabe? E esse excesso de cuidado transmitia essa comunicação errada, que de repente eu queria estar lá, inclusive, já. Porque tinha que amadurecer, né? E hoje tu consegue identificar isso na tua equipe, saber o processo. A gente estava falando antes, a Veri, como foi difícil os primeiros meses. Até alguns que atropelam, falam assim, já tive aí, já fiz isso. Desconta que... mas não é com intenção. Eu sei que se tu tivesse com outra intenção, tu nem estaria aqui. Perfeito. Porque eu conheço teu coração, tua essência, então vamos por aqui. Por aqui é mais prático para mim e para ti, para nós não errar. E a presidência também foi outra estratégia de Deus, né? Sabe, Isis, assim, tem que ter muito feeling, tem que ter muito diálogo. Hoje eu entendo que para a gente sobreviver no meio político, tu não precisa ser falsa, mas tu precisa se comunicar corretamente, tu precisa respeitar o que o outro pensa e tu precisa aprender a ficar calado. Nem tudo tu precisa dizer naquele momento. E eu aprendi isso nesses 4 primeiros anos como vereador e agora, no segundo, já estava desenhado um outro presidente. Estava desenhado, eu não tenho problema de falar. Por quê? Tu se desenha para na hora ter a votação. Não é um erro. Porque existe uma jogada por trás. Não, é uma gestão. Quem quer ser? Quem que vai ser? Quem é o grupo que hoje está mais elencado ali, que pode eleger um presidente? Perfeito. A eleição da mesa diretora, eu sempre falo assim, acabou no domingo, às 17 horas fechou a urna, às 19h30 está saindo o resultado. Às 20h30 nós estamos negociando a mesa. E eu não sabia disso. Eu falei, acabou as eleições, daí nessa outra eu fiz 2.055 votos. Agora eu vou tirar férias, vou focar, dezembro. Lá por dezembro eu começo a pensar sobre mesa, né?
Só que na outra semana já estava pronto já. Porque na noite a gente olha os eleitos e Aham. aí a gente, quando é base do governo, se deu ruim lá na Câmara de Vereadores, a gente começa a namorar com os caras para ter a maioria. Começa a acertar os carguinhos. Aquele prefeito que diz que não faz é mentira. Ele pode não ter conseguido controlar e ter tido a maioria. Não quis consolidar a negociação. Isso Sim. acontece lá no município. Principalmente para vereador aí de primeiro mandato que está entrando. Tu não está comemorando, tá ligando pro prefeito e dizer, e aí, a gente fechou a maioria, todo mundo tá tranquilo. Dentro do Exato. grupo nós vamos escolher agora. Não fechou a maioria, não pensem que o prefeito vai estar de sangue doce. Para o prefeito administrar, ele precisa da Câmara. Então, Exatamente. vai conceder, sim, uns carguinhos ali para oposição, vai dar umas vantagenzinhas, vai dar? Vai. É da E política. começa uma eleição. Ali é uma eleição. É uma E eleição. quem quer ser presidente, ele vai chegar com os colegas e vai dizer, olha, se eu for presidente, a minha proposta de presidente é esse. É isso aí. Sabe? E eu queria ser presidente, porque eu queria experiência. Só que eu demorei uma semana para perceber, já estava todo mundo organizado. A minha proposta já não era tão boa quanto dos colegas. Ela combinou com todo mundo, mesmo com os russos. Menos chegar pro prefeito, inclusive, né? Aí eu cheguei e já tava tudo organizado, porque quem queria, os outros dois que queriam, já tinham corrido na frente. Daí já tinham corrido na frente, a maioria já tinha decidido quem era. E aí, inclusive, me ofertaram, tu não quer ser a vice? Olha, eu queria ser a presidente, mas se é o que me cabe, né, tá tudo certo. Então, a gente vai montar essa chapa aqui, daí tu pode ser vice, coisa e tal, tu é uma guria inteligente. Então, tá bom. Eu sempre falo assim, gente, vocês podem acreditar no que vocês quiserem, da maneira que vocês quiserem, desde que vocês tenham no coração amor, que eu acho que guia tudo, tudo vai acontecer da melhor maneira possível, e o planejamento, porque às vezes a gente vê na política, uns caras muito ruins, né, velho? A gente que tá no meio, a gente vê, como é que esse cara se elege? Ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele patrola, ele vai. Porque ele vai com dinheiro, mas ele vai, ele vai. E eu aprendi a respeitar. Quando eu aprendi a falar menos e escutar mais, foi onde eu comecei a acertar o passo. Inclusive, eu aprendi a respeitar histórias. Tem um vereador lá na minha cidade que ele vai fazer 40 anos de vereador. Meu Deus. 40 anos. Aquilo me irritava no início. Eu assim, como uma pessoa fica 40 anos? Máximo 2 mandatos, no terceiro tem que abrir vaga para o outro. E aí, hoje, mais madura, politicamente falando, entender de respeitar a história dele. Ele conquistou um povo que confia nele. Perfeito. Ele tem os métodos dele que dá certo. E cada um vai ter o seu E método. sempre é quase o mais votado. É processo, né? E aquilo, assim, me ensinou a respeitar a história das pessoas. E tem uma coisa também que eu digo que é o trabalho, a dedicação dessa pessoa. Quanto que essa pessoa também passa pelas dificuldades dela, da dedicação que precisa num mandato. A gente estava falando isso, olha, Isis, né? Eu jogo com a minha equipe, porque eu já fui assessora, então, final de semana tu, o outro tu. Só que é sempre eu como vereadora. Essa pessoa que faz o voto dessa maneira tantas vezes, ela também tem isso. Eu sou neta de vereador de 6 mandatos, né? Pois é. Todos os dias é campanha. Todo dia. Todo dia, gente. Todo Vizinho, tu tem que aprender a se vestir, tu tem que aprender a se comunicar com vestimenta, porque tu sai na rua da tua casa e já tá fazendo política. Tu sai pra fora do teu portão, tu já tá fazendo política. Isso Né? aí. Então, o teu sorriso, a tua cara amarrada. Eu era uma pessoa que eu dizia assim, não, eles têm que me aceitar do jeito que eu sou. Não tem que dar bom dia pra todo mundo, eu não dou bom dia pra todo mundo, por que eu tenho que dar? Aí eu fui aprendendo a comunicação, a linguagem, né? O sorrir para as pessoas. Na Dentro da realidade, política é fundamental a comunicação, que é o que tu faz hoje pela empresa. porque assim, ó, as pessoas elas podem falar que elas não gostam de política, que elas não estão afim, mas quando elas têm a oportunidade de estarem contigo, elas tiram uma foto, elas te chamam para dentro da casa delas para tomar um café, para resolver, para falar. Então, vocês estão num espaço, enquanto vereador, prefeito, deputado, que é um espaço que talvez eu queria ter chegado lá. E eu não consegui, porque eu tinha travas, porque não era o momento, porque eu desisti no meio do caminho, mas está lá a pessoa e intrinsecamente eu admiro muito ela. Então, se tu tiver com a cara fechada, talvez tu quebre esse brilho, né? Exatamente. A gente vê isso muito assim, para vocês que não assistem aquela série A The Crown, que é a rainha, a irmã da rainha não gostava das polpas, e aí o fotógrafo diz assim, tá vendo todas aquelas plebeias? O sonho delas é usar esse vestido. Então, sorri na foto que tu é
o sonho de cada uma delas. Não é por ti. Não tá afim, beleza. Exatamente. E até tem um senso que eu ainda acredito nisso, né? Eu pensava assim, sabe? Por que eu preciso sorrir se o povo precisa do meu bom trabalho? Mas até eu mostrar o meu bom trabalho para o povo, primeiro, às vezes eu vou chegar em ambientes que eu não vou poder falar. Mas a minha roupa vai falar, o meu sorriso vai dizer, e meu olhar vai entregar o que eu preciso. Perfeito. Então, eu tenho conteúdo para entregar, eu sou trabalhadora, mas para mim chegar lá, ser a vereadora ou vereador, não sei quem vai assistir, tu precisa entender a tua linguagem de comunicação, o que tu quer entregar, como tu quer entregar. Porque às vezes tu perde uma grande oportunidade na tua vida só porque tu não apertou a mão de uma pessoa. É isso aí. Gente, a Vera, ela é tão assim, disruptiva, que toda vez você aprende com ela, tá? Eu fui visitar ela lá para falar da imersão e ela contou a história para mim lá do sapinho que ficava pulando. Eu pensei, isso é tão verdadeiro, e agora eu sempre falo, viu? Só continua. Eu falei, professor, viu, professor, Eu me tá com lembro todo dia estratégia dessa história para mim mesmo. do Ontem sapinho. eu recebi uma informação que a pessoa disse assim, olha, para te chegar em tal lugar, tu vai ter que fazer isso aqui. Daí eu falei assim, isso aqui quebra meus princípios e valores, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo, Isso. mirando no que eu tô pulando aqui e vai dar certo. Vou Por- indicando que eu não ouvi isso aí. Isso. Porque a Vene, gente, ela conseguiu, nesse tempo agora de presidente, fazer uma coisa que até hoje não fizeram na história, tá? Deram um não para ela, ela foi lá, uma coisa simples, tá? Eu digo simples porque para muito município é simples, que é a reforma da Câmara, né? Sim. Quantos anos está ali que não foi feita essa reforma entre o presidente e seu presidente? Porque o não eles já tinham, a Vene não se contentou com o não. Ela achou a maneira de fazer. Achamos a maneira de fazer e de sobrar dinheiro e ainda ajudar a saúde. Então, a gente Pensa está só. reformando a casa e não é uma revitalização, a gente está arrumando o telhado. Em vez de tu pagar ali, comprar de novo todo o equipamento que chovia 10 vezes em cima do equipamento, tu comprava outro, como gestora, é a minha obrigação de ter a coragem, porque muitos colegas dizem, Velho, tu teve a coragem que nós não tivemos. Isso foi falado no discurso da placa ali que foi colocada a reforma. Sim. Tu teve a coragem, porque a gente tinha medo que o povo pensasse A, B e C. Então, quando a gente é gestor, quando tu abre uma empresa, tu aprende a ter coragem. Eu falei assim, eu preciso mostrar para o povo que o mais correto é arrumar a casa. Porque senão eu vou ficar gastando dinheiro 2, 3 vezes no equipamento. Então, nós vamos arrumar a casa. Procuradores organizem todo o processo. Chamei a prefeitura junto para o negócio. Prefeito, preciso dos teus engenheiros. Eu não tenho tempo hábil. Provavelmente só vou ficar 1 ano. E eu quero que dentro do meu 1 ano a gente reforme isso aqui. E já começou, graças a Deus. Vocês viram? Isso aí é o que a vereadora está entregando no primeiro ano dela como presidente, que ela vai poder ficar só 1 ano. Ela olhou o prazo, ela estabeleceu as metas, ela falou o que tinha que falar, mas mais do que tudo, ela teve coragem de fazer, que foi reconhecida pelos colegas. Então, gente, esse sonho, essa vontade, essa programação e esse projeto que ela tem de ser prefeita, aguardem que nós vamos voltar com essa história, tá? Porque ela vai sentar. Eu conheço pessoas determinadas e eu sei onde vão chegar. E a Veri não vai parar só como prefeito, tenho certeza. Porque a organização, gente, o modus operandi que ela faz é surreal. É surreal. Vocês vão ver ali, ó, procurem as redes sociais, vai estar aqui a rede social da vereadora, para que vocês possam acompanhar. A Isis falou lá atrás mesmo que ela ia ser. Por quê? Porque na política se destaca quem trabalha todos os dias. Ela não precisa ter um super vídeo, ela não precisa estar sempre na internet, ela não faz lacração, ela não tem discurso ideológico. Olha a aproximação que a vereadora tem com Deus e ela não usa isso como manobra para se aproveitar disso, para dizer que ela é cristã o tempo todo pegar. E muitas vezes vocês veem isso. Em nenhum momento a Vera disse assim, não, que votava em mim, da igreja. Não, em nenhum momento teve isso aqui. Por quê? Porque ela entende o espaço que ela ocupa hoje. A Vera vai ser um case de sucesso muito grande lá em Sapucaia, né? Gente, eu tenho meu cliente lá, vocês sabem que eu quero fazer ele case de sucesso mais uma vez, né? Acho que tem um conflito mental aqui, Tem uma mas com muito coisinha carinho que eu tenho pelo... Tem uma coisinha, né? Tem uma coisinha. Mas quem sabe a gente faz uma junção, uma Que coisa, então, né? junta tudo, né, e Junta faz dar tudo que vai dar certo. certo. Eu já tô com toda a estratégia na minha cabeça. É só o senhor botar a mão na E dá cabeça tudo deles certo, agora. Exatamente. Vera, eu quero te agradecer. O Alexandre já fez o sinal aqui para mim que acabou. Mas eu Tá. quero te agradecer, viu? Eu sei que o teu caminho ele vai ser brilhante para te continuar. Muitas mulheres que nos assistem hoje sabem da minha opinião, que eu acho que a gente tem que ocupar os espaços, né? E tu é a prova perfeita disso. E a casa vai estar sempre aberta para te receber aqui. Muito obrigada, Isis, pela oportunidade de explicar os bastidores,
que é neles que faz as coisas acontecer. Então, parabéns também. Obrigada. Já me tornei. Eu te conheci e ouvi falar de ti pelo Evandro, então um abraço ao Evandro aí, se for assistir. Mas ele sempre falou muito bem da tua empresa, né? Obrigada. Na sequência, comecei a acompanhar o teu trabalho. E uma coisa que é importante se dizer, a gente nunca sabe tudo. Por mais que tu pegou parte, assim, a Veri fez muita coisa que deu certo, eu tenho certeza que com a empresa dela, junto comigo, nossa, a gente vai se tornar representante da República. Abre teu olho, hein, Evandro? Tá vendo aqui o meu passe agora, hein? Ribeiro, muito isso obrigado, aí. viu? Toda essa saudação para mim é muito importante, que a gente, eu acho que nem tu, assim, eu sou muito assim, eu tinha um sonho lá atrás, dá para mudar a política, eu vou mostrar o bastidor e é isso, e vamos botar a cara que Deus vai botar um chão para nós caminhar. Obrigado, viu, mais uma vez. Esse foi mais um podcast Iceberg, até a próxima.